Shalom, Grupo Refúgio, bom dia, abençoado seja o nosso dia, segundamos para a honra e glória do Senhor. Como que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer o propósito A Minha Família no Altar de Deus, e eu louvo ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá de toda segunda-feira colocarmos a nossa família nas mãos daquele que tudo pode, nas mãos daquele que tem cuidado de nós, nas mãos daquele que projetou a nossa família. A nossa família não foi algo que nós planejamos. Você tem noção disso? A família é algo que o Senhor planejou, projetou e nos agraciou com esse bem tão precioso que é a nossa família, que é os nossos filhos, que é o nosso marido. Você, homem que está ouvindo ou vendo esse vídeo, a sua esposa é um presente do Senhor para a tua vida. E vamos ver o que o Senhor reservou para nós nesse dia. No nosso último encontro, onde eu trouxe a palavra que o Senhor ministrou em meu coração, o Espírito Santo falou a respeito da goteira constante, exemplo ao qual nós não devemos seguir. E se estávamos nessa situação, creio que nós já estamos trabalhando, já estamos reformando, né, a nossa vida, as nossas atitudes. Nós estamos buscando a nossa melhor versão no Senhor. Amém? Glória a Deus. E hoje o Espírito Santo veio nos mostrar um outro exemplo, um exemplo a qual nós devemos acessá-lo, nós devemos buscá-lo com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, em nome de Jesus. E esse exemplo está lá em Provérbios. Então, abra os seus ouvidos, prepare o seu coração e abra a sua Bíblia. Vamos ver o que a palavra nos diz? Provérbios 31, a partir do versículo de número 10, diz assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela, confiando. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como o navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribui a tarefa das servas. Examina uma propriedade, a adquire, planta uma vinha com o fruto de suas mãos, cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciões da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas tem
procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente, enganosa e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o próprio trabalho louvá-la nas portas. Amém? Uau! Uma figura distante ou uma realidade alcançável? A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel, ela é imutável. Aqui, o Espírito Santo de Deus nos trouxe um exemplo de uma mulher. E essa mulher, ela é alcançável. Ao lermos, Provérbios 31, muitas pessoas enxergam um padrão inalcançável. A gente vê que a descrição parece intensa. Múltiplas responsabilidades, sabedoria constante, força admirável e impacto além do lar. Parece até que a gente está assistindo uma novela, uma realidade que não é real. Mas as escrituras não nos apresentam uma fantasia, não. Elas nos mostram um caminho alcançável a todos aqueles que ouvem e não somente ficam no ouvir, mas que praticam, dão passos em direção a essa realidade, que para muitos é uma realidade inalcançável, que é algo impossível. Só que a palavra de Deus também nos garante que tudo é possível ao que crê. Então, minha querida irmã, você precisa crer que é possível. Quando a gente lê o início, do versículo de número 10, é uma pergunta que é feita. Mulher virtuosa, quem a achará? É algo raro, porque o seu valor é muito excedente ao de rubis, é algo precioso. Quem irá achá-la? Essa pergunta é feita para nós no dia de hoje. Sabe aonde nós vamos achar essa pessoa tão preciosa? Dentro de nós. Sabe por quê? Porque nós que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E Ele conhece todos os segredos do nosso Pai e quer compartilhar esses segredos conosco. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o nosso auxiliador, é o nosso ajudador. Foi para isso que Jesus enviou o Espírito Santo, para nos ajudar. Então, quanto mais a gente busca intimidade com Ele, mais Ele se revela a nós. Quanto mais a gente busca, mais Ele se deixa ser encontrado, E louvado seja o nome do Senhor. A gente vê que essa passagem, ela revela o que Deus pode formar em alguém que decide depender dele. Eu não dependo mais da minha força, eu não dependo mais do meu conhecimento, eu não dependo mais das minhas estratégias, eu não dependo mais dos meus achismos, eu dependo de Ti, Senhor. Eu quero encontrar essa mulher em mim. Sabe uma coisa, um segredo que eu vou te contar? Essa mulher, ela já existe. Deus já enxergou ela em você. Só que nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos estar todos os dias buscando deixar que ela aflore em nós. Aleluia, Jesus. Porque essa mulher, ela não é extraordinária por natureza. Não. Todo ser humano é mau. Nós somos transformadas pela presença de Deus. É a presença de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. O texto não exalta desempenho, mas
fundamento. E o centro, né, desse capítulo está no versículo de número 30. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O que sustenta não é a autossuficiência. O que nos sustenta é o temor ao Senhor. E o que é temor? É medo? É pavor? Não. Temor é reverência, é dependência, é obediência, é amor profundo a Deus. Não é aparência, não é desempenho, é relacionamento. Relacionamento com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? A mulher virtuosa, ela experimenta, e não só experimenta, ela utiliza aquilo descrito em Gálatas 5, que são o que? O fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E essas qualidades, elas não são adquiridas por disciplina. Não, nós precisamos ter a disciplina de utilizá-las, mas elas são produzidas pelo agir do Espírito, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então nós já possuímos esse fruto, mas nós temos que acessá-lo todos os dias e colocá-los em prática. Na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. A gente vê que a rotina dessa mulher é uma rotina intensa. Ela administra, ela planeja, ela cuida, ela negocia, ela serve, ela ensina. Humanamente, quando nós olhamos para ela, parece exaustivo. Mas quando nós mudamos o nosso olhar para o olhar espiritual, né, espiritualmente falando, é o resultado que de um coração alinhado com o Senhor. Ela não vive movida por pressão externa, mas por propósito. A sua segurança não está no que realiza, mas em quem a sustenta. A força vem de dentro. A gente vê no versículo de número 25, a força e a honra são seu vestido. Essa força não é algo físico, é espiritual. A mulher que teme ao Senhor não se desespera facilmente. E aqui eu vou compartilhar algo pessoal. Eu sempre gosto de estar compartilhando alguma coisa pessoal com vocês. Quantas vezes eu falava com a minha boca, Senhor, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. E quando alguma coisa saía, sabe, de uma maneira em que eu não estava contando que acontecesse, as coisas não fluíam conforme eu achava que tinha que fluir, eu me desesperava. Só que nós temos que entender que o Senhor, Ele age como Ele bem quer agir. Nós temos que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando a gente confia no Senhor, a gente tem que ter essa consciência. As coisas não vão acontecer como eu imaginei que iria acontecer. Eu confiei no Senhor e Ele vai agir conforme a vontade dEle. E qual é a minha parte? Qual é a minha porção? É confiar. É confiar que Ele está agindo. É não questionar como Deus está agindo, como Deus está trabalhando. Ele sabe como agir, Ele sabe como trabalhar. Ele sabe de todas as coisas, Ele não perde o controle. Então, assim, a mulher virtuosa, ela não se desespera facilmente. Deus está no controle. Ela não vive de emoções estáveis, ela não é movida pela sua emoção. Nós não podemos nos mover por emoção, e sim pelo que nós cremos. Nós cremos num Deus que é todo poderoso e pode todas as coisas. Se nós confiamos a Ele,
Deixa com Ele. Ele está trabalhando, Ele está agindo, mesmo que os seus olhos não vejam. O agir de Deus, muitas vezes ele não é visível aos nossos olhos, mas Ele está trabalhando. Amém? A mulher virtuosa, ela confia no amanhã. Por quê? Porque ela confia em Deus, ela entrega tudo na mão do Senhor. No versículo de número 26, a gente pode ver 3 marcas da mulher. Ela pensa antes de falar, edifica ao falar e acalma ao falar. Quantas vezes eu fui totalmente o oposto dessa mulher? Eu não pensava antes de falar, vinha na cabeça, eu já falava. Sem ter esse filtro, o que eu vou falar vai edificar? Vai fazer bem? Vai agregar? Não, eu simplesmente falava. Trazendo o quê? Confusão, contenda. Mas para glória de Deus, o Senhor tem me tratado, tem me ensinado, e eu tenho buscado todos os dias, sabe, ser melhor do que eu fui ontem. Tem dias que eu tropeço, mas eu não vou desistir. Eu vou perseverar. Porque aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para concluí-la. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para concluí-la. Desde que você persevere, não desista, em nome de Jesus. E quando nós lemos o versículo de número 13 até o versículo de número 19, nós entendemos que o nosso propósito, ele está no nosso dia a dia, nas coisas cotidianas, sabe? O que o Senhor espera de nós? Que nós venhamos trabalhar, que nós venhamos administrar, que nós venhamos influenciar dentro da nossa casa, cuidar, zelar, assim como foi descrito no decorrer desses versículos que nós lemos, né? Então eu quero reforçar que no livro de Provérbios a gente encontra o relato de uma mulher que compreendeu claramente a sua missão dentro do lar e além dele, né? A nossa casa é o nosso primeiro ministério. Então que nós venhamos em nome de Jesus deixar fluir, deixar florescer a mulher virtuosa que já existe em nós, né? O começo desse versículo de número 10 é: mulher virtuosa, quem a achará? Que você venha achar, porque ela já existe aí dentro de você. Ela já existe, o Espírito Santo já habita em você. Você só precisa deixar florescer. Você só precisa usar o fruto do Espírito para que os seus frutos comecem a mostrar essa identidade de mulher virtuosa. Vamos ter dias desafiadores? Sim, teremos desafios, teremos problemas pelo meio do caminho, mas a diferença, o que vai fazer a diferença é aonde os nossos olhos estão fixos, aonde nós estamos enraizadas, sabe, no temor do Senhor, na confiança que Deus está agindo a todo tempo. Amém? Então, para a gente finalizar, Provérbios 31 descreve ações externas, mas tudo começa no secreto. Antes de ser empresária, mãe, esposa, líder, ela é mulher de oração. Porque o que sustenta no público é o secreto. O público revela o que a gente planta no secreto. Então, que em nome de Jesus, nós permaneçamos guerreira no invisível, colocando, sabe, a nossa família diante de Deus, buscando comunhão com o Senhor e deixando o fluir do Espírito agir na nossa vida, em nome de Jesus. Eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e não vai fracassar. Eu creio que você e a sua casa servirão ao Senhor,
porque a sua família é um projeto de Deus e não vai fracassar. A gente vai ficando por aqui. Até uma próxima. Beijos e shalom.